Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto bastante relevante. Redes sociais, e mais do que isso, de forma mais nichada, vamos dizer assim, de forma mais específica, eu quero falar do Instagram. Talvez alguns de vocês saibam, outros não, acho que a grande maioria que me acompanha por aqui não sabe, mas eu saí do Instagram. Estou ausente do Instagram, eu também tinha uma página no Facebook, que eu também não estou mais utilizando. Me ausentei dessas duas redes sociais, embora todo o vídeo aqui eu faça uma descrição embaixo, eu continuo colocando os links de todas as minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar nelas. As páginas ainda estão no ar e tem muito conteúdo lá. Mas eu mesmo estou ausente para fazer hoje. Não sei quando que eu vou postar esse vídeo. Mas hoje, no dia que eu estou gravando ele, vai fazer amanhã 2 semanas que eu estou ausente, principalmente do Instagram. E por que isso? O que me levou a sair do Instagram? Em primeiro lugar, havia algum tempo já que eu pensava nessa possibilidade de sair do Instagram, né? Há tempo já estava pensando sobre isso, e ponderando e conversando com amigos e pessoas que são importantes para mim. Mas passados alguns dias eu recebi uma direção muito clara do Senhor para fazer isso. Foi isso que eu fiz, simplesmente obedeci e saí, né? E eu percebo alguns fatores que devem ser alvo, pelo menos alvos, né, no plural, pelo menos da nossa observação e ponderação, né? Não vou dizer que devem ser alvo da nossa preocupação, mas pelo menos nós ponderarmos esses fatores, tá certo? A primeira coisa que eu quero falar com vocês, que eu aprendi produzindo muito conteúdo no Instagram, é que o Instagram é uma rede social que demanda muito tempo de quem quer produzir conteúdo ali, certo? Todo dia você tem que estar ali, né? Não digo todo dia, mas regularmente você tem que estar ali, interagindo, fomentando, né? E movimentando o seu perfil, senão você cai no esquecimento, né? Em segundo lugar, é interessante a gente observar que o Instagram é diferente, por exemplo, daqui do YouTube, é que o teu conteúdo produzido e postado, ele é muito, o prazo de validade deles, vamos colocar assim, é muito curto, certo? Você posta um vídeo hoje, ele vai repercutir, né? Hoje, amanhã no máximo, né? Mas ele vai priorizando, o algoritmo do Instagram, ele vai priorizando postagens mais recentes, de modo que quando você deixa de postar, deixa de movimentar o seu perfil, você vai meio que caindo num limbo e no esquecimento, né? O YouTube aqui é um pouco diferente disso. Não vou entrar no mérito da questão agora, né? Mas ele é diferente. Vamos dizer que o prazo de validade do conteúdo aqui do YouTube é mais longo, ou quem sabe até dure para sempre, dependendo do tema que você aborda, né? Então é isso, ele demanda muito tempo, porque você tem que estar sempre ali, movimentando, postando, produzindo e tal. E o retorno, a validade desse conteúdo, né, o prazo de validade, como eu disse, ele não é tão longo, pelo contrário, ele é muito curto. E por ter esse prazo de validade curto, eu acho também que isso contribui para essa realidade muito volúvel que nós temos hoje em dia. E as coisas perdem o valor muito rápido, né? Porque nós estamos numa cultura, né, de Instagram. O que é novidade hoje, amanhã não é mais. O que é novo hoje, amanhã não é mais. E é isso. A gente moldou a nossa forma de viver e de pensar essa realidade de rede social, né? Por isso a vida vai se tornando cada vez mais acelerada.
Então, e mais do que isso, o Instagram demanda tempo porque dificilmente, por mais que você seja uma pessoa muito regrada, né? Por mais que você seja uma pessoa bem focada, por mais que você queira estar ali só para produzir conteúdo, em algum momento ou outro, você vai ceder à tentação do chamado feed infinito. Você vai ficar rolando aquele negócio o dia inteiro que não acaba nunca, né? Que você vai ceder de ficar ali, como você já deve ter ouvido relatos do tipo, de entrar ali para ficar 5 minutos e ficar meia hora, 1 hora, né? Então, por mais que você... Primeiro, se você só quiser produzir conteúdo, ele já te demanda muito tempo. E mais do que isso, em algum momento, se você cair nessa tentação, você vai demandar ainda mais tempo para perder tempo, né? Que daí é perder, você não está produzindo. Você está consumindo, então você está perdendo tempo. Certo? E como eu disse, acho esses dias no outro vídeo, o tempo é o maior ativo que nós temos, né? De modo que se nós perdemos tempo, nós não conseguimos recuperá-lo. Terceiro lugar, já abordei 2 pontos aqui, né? Que é a perca de tempo para produzir, né? E a perca de tempo consumindo, né? Vamos colocar diferente. A demanda de tempo para produzir e a perda de tempo em consumir o Instagram, né? O conteúdo ali. E em terceiro lugar, quando você está preso, vamos colocar assim, porque muitas pessoas de fato estão presas, né? À rede social hoje. Quando você está preso ali, você está inserido nessa realidade, como eu disse, que torna-se acelerada, porque o algoritmo da plataforma exige isso. Quando você está ali dentro dessa realidade, você é exposto a tudo e todos. E, consequentemente, apesar de você, por mais seleto que você seja, nas pessoas que você segue, nas pessoas que você acompanha, né, nos influenciadores e tudo mais, em algum momento você vai ser exposto a conteúdos que você não quer, até como uma sugestão da própria plataforma, né? E assim, eu estou colocando esses pontos, teriam muitos outros para colocar, tá? Mas aí o vídeo vai ficar enorme, então eu vou, né? Estou ponderando alguns aqui. Você fica exposto a muita coisa que você não precisaria ver, ou quem sabe você não queria ver, né? Porque te foi sugestionado isso. Se eu não me engano, é o autor do livro A Pirâmide da Sabedoria, que ele fala justamente sobre essa questão de rede social e tudo mais. Que ele diz que ficar rolando o feed do Instagram de forma despretensiosa, sem um objetivo, né? Se abrir o Instagram do nada, para nada, né? Sem um objetivo, vou abrir o Instagram para fazer isso. Não, você abre de forma despretensiosa e fica rolando ali o feed, é como ele compara, que é como você sentar numa praça, numa área de lazer, num parque, um lugar público, né, onde demandam muitas pessoas, passam muitas pessoas, e ficar ali com a boca aberta, sentado, e cada pessoa que passa coloca alguma coisa na sua boca. Cada pessoa que passa vai estar alimentando de alguma coisa. Alguns vão colocar coisas boas, nutritivas e tal, mas outros vão colocar lixo, coisas totalmente dispensáveis e até nojentas, quem sabe, né? Você está ali como fazendo papel literalmente uma lata de lixo, está ali com a boca aberta, todo mundo passando e colocando coisas para você se alimentar. O Instagram é exatamente isso. Rolar o feed do Instagram de forma despretensiosa é exatamente isso. Você fica ali vendo tudo aquilo que, como eu disse, às vezes são coisas que nós não precisaríamos ver, e às vezes são coisas que nós não queríamos ver, mas você está ali se alimentando, né? Todo mundo que passa, né? Todo produtor de conteúdo que passa no seu feed, seu feed de notícias, ele coloca alguma coisa não na sua boca, mas diante dos seus olhos. E alguém bem disse que os olhos são as janelas da alma, né?
Ou seja, o que você vê alimenta a sua alma, né? Jesus disse, né? Lembra disso? Que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, terá luz. Se os seus olhos forem maus, quão grandes serão essas trevas, né? Então, quando você está vendo coisas que você não precisaria, ou coisas que você não queria, que são sugestionadas, né, você está alimentando a sua alma daquilo, certo? Você está alimentando a sua alma daquilo, né, e você não precisaria, como eu disse, muitas vezes você não queria aquilo, mas a sua alma está sendo alimentada. Eu acho que a gente deve prestar bastante atenção nesse ponto e cuidar, né, de que modo, de que forma, com que tipo de alimento, de dieta, vamos colocar assim, nós estamos alimentando a nossa alma. Se eu não me engano é Jó que diz: fiz um concerto com os meus olhos, não pô-los numa virgem, né, ou seja, cobiçando-a, né, essa importância que se tem sobre aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, pois, como eu disse, eles alimentam a nossa alma, né? Eles ficam ali no nosso subconsciente. Então nós devemos, na minha humilde visão e concepção, termos cuidado com relação a isso. E o quarto e último ponto que eu quero abordar com vocês, como eu disse, teriam muitos outros pontos que eu poderia abordar, muitas outras coisas que eu poderia falar, mas o quarto e último ponto é que as redes sociais, Instagram, ele tem um papel muito cruel, eu acho, um pouco nefasto, assim, digamos, de nos dessensibilizar. Olha só que palavrinha difícil. Nos dessensibilizar, ou seja, nos tornar menos sensíveis, né? Nos deixar menos sensíveis. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você abre teu Instagram. A primeira postagem que tu vê é sobre, sei lá, algumas das guerras que nós estamos tendo no mundo agora, né? E isso é um assunto denso, complicado, né? E principalmente para nós que temos a palavra de Deus como livro de regra de fé e prática, né? Como nós que seguimos ao Senhor Jesus, isso deve sim nos consternar em certa medida, certo? Ou quem sabe alguma outra coisa aí, fome, enfim. Pensa aí numa coisa que te deixa consternado quando você vê, né? E que seja uma demanda e uma pauta da igreja também, né? Dos servos de Deus. Aí você vê aquilo, você fica, nossa, olha só, tal. Mas você continua ali na rede social e você rola o feed, logo abaixo daquele post que te consternou, te deixou reflexivo, tem um meme. Tem uma coisa totalmente aleatória, né? Aí tá, você ria daquele meme ali e já esqueceu de toda a consternação, né? De toda a preocupação com a causa, né, do post anterior. E aí você continua rolando o feed. E tem uma notícia de, sei lá, de esporte, de cinema, de política, enfim. Uma coisa totalmente aleatória uma da outra, sabe? E aí quando você vê, você vai se tornando cada vez menos sensível. Aí daqui uns dias você vê um post diferente sobre o mesmo assunto, e aquele post já não te toca mais, aquela pauta já não te deixa mais consternado, preocupado, interessado, não faz mais você transformar aquilo em pauta de oração na sua devoção, porque você olha, mas é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, a vida é assim, tal, né? Você se torna menos sensível, né, com relação às demandas. E assim, vamos lá, para quem não tem os mesmos princípios que nós, olhar o mundo e dizer, isso aí é assim mesmo, normal, tranquilo. Agora, eu, que carrego o evangelho,
Sou um servo do Senhor. Um filho amado do Senhor. Olhar para a situação deplorável do mundo de hoje, ocasionada pelo pecado. Dizer, isso é normal? Não. Eu não posso me dessensibilizar com isso. Porque estar sensível a isso é estar atento à demanda de Deus para com a igreja. Que é alcançar as pessoas que estão sendo afetadas pelo governo do pecado. Então, conforme o tempo vai passando, nós vamos ficando, essa cultura de rede social vai nos deixando menos sensíveis. E quanto menos sensível nós vamos nos tornando, menos o Senhor tem liberdade de falar conosco e ministrar no nosso espírito aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Certo? Porque nós vamos nos tornando cada vez menos sensíveis à voz do Senhor. Aquele post que te tocava antes, aquela pauta que te tocava antes, quem sabe o Senhor queria te usar com relação àquilo, hoje Ele não vai poder te usar, porque aquilo não está mais te tocando, você acha que é normal. Que tanto faz. Que a vida é assim mesmo. Essa cultura, e se você for olhar hoje, a nossa sociedade, a grande maioria das pessoas, a cultura é justamente essa. As pessoas estão cada vez menos sensíveis, cada vez menos se importando umas com as outras. As pessoas falam, principalmente no nosso país, embora isso seja um fenômeno global, acerca da polarização. Por que a polarização está ganhando tanto espaço hoje? Porque eu me importo cada vez menos com o que o outro pensa, com a visão de mundo do outro. Eu quero saber da minha. Quero sobrepor a minha cosmovisão, a minha forma de pensar, minha forma de agir, de proceder sobre o outro, a despeito do que ele pensa, ou deixa de pensar, a despeito dos argumentos que ele tem ou deixa de ter. Nós nos tornamos menos... então você está dizendo que eu não devo ser firme com relação às minhas convicções? Pode e deve ser. Deve ser, mas uma coisa é ser firme com aquilo que eu creio, com aquilo que eu individualmente creio. Outra coisa é querer impor aquilo que eu creio e acredito aos outros. Tá certo, gente? Então, esses 4 pontos aí para vocês pensarem sobre essa cultura de rede social que nós temos hoje, né? Que com isso eu não estou dizendo que você deve fazer o que eu fiz, sair do Instagram, até porque eu não saí para sempre. Eu acho que um dia eu vou voltar, entende? Mas no momento foi o melhor que eu fiz. Estou me sentindo muito bem com isso, até porque eu tenho certeza que foi uma direção que o Senhor me deu. E aí eu coloquei esses 4 pontos aqui. Como eu disse, teriam muitos outros que eu poderia abordar. Se você quiser saber, então deixa até nos comentários aqui, se você quer que tenha uma parte 2 desse vídeo. Mas eu estou colocando esses 4 pontos aqui. Repito, não para você fazer o que eu fiz, né? Mas para você pensar sobre isso, ponderar e fazer aquilo que talvez faça mais sentido para você, para a sua realidade, para aquilo que você pensa e para aquilo que você acredita. A única coisa que nós não podemos fazer é nos deixar levar, né, no efeito manada, né, porque todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim também. Não. Nós estamos aqui como indivíduos no tempo e espaço, né, que Deus nos colocou aqui para esse tempo com um propósito, e nós devemos estar muito atentos, certo, à realidade, ao contexto no qual nós estamos inseridos. Tá certo, gente? Obrigado a você que chegou até aqui. Eu espero que essa nossa conversa tenha te abençoado de alguma forma. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.